Você é um erro grotesco que o meu filho cometeu por pura pena, e esta noite toda a elite carioca verá o lixo que você realmente é. Ponto. Helena suportou anos de humilhação silenciosa na mansão dos Carvalho, apenas para honrar uma dívida de gratidão do passado, aceitando o papel de uma esposa indesejada. Durante o maior evento beneficente do Rio de Janeiro, a sua cruel sogra decide destruí-la publicamente, rasgando seu vestido de valor sentimental diante das câmeras, enquanto seu próprio marido vira as costas para ficar com a amante. Abandonada e exposta aos risos cruéis da elite, aquela acredita que chegou ao fundo do poço da sua dignidade. O que ninguém imagina é que o homem mais rico e temido do Brasil está prestes a cobrir os seus ombros nus com o próprio paletó, em um gesto que iniciará a queda de todo o império dos Carvalho. O imponente e deslumbrante salão nobre do Copacabana Palace fervilhava com a presença opressiva da elite mais tradicional, rica e terrivelmente venenosa do Rio de Janeiro, iluminado pelo brilho frio de dezenas de lustres de cristal centenários que pareciam zombar diretamente da inadequação de Helena. Ela permanecia encolhida em um canto isolado, vestindo o modesto, porém, imaculado vestido de seda perolada que pertencera à sua falecida mãe adotiva, tentando desesperadamente ser invisível, enquanto suportava os olhares cortantes de desprezo lançados pela sua própria família por afinidade. A trégua silenciosa que ela ingenuamente imaginou ter conquistado evaporou-se em uma fração letal de segundo quando Dona Beatriz, a matriarca implacável da dinastia Carvalho, marchou na sua direção com um sorriso predatório desenhado nos lábios perfeitamente pintados de vermelho e uma pesada taça de vinho tinto na mão coberta de diamantes. Sem qualquer hesitação ou disfarce, a sogra tropeçou de forma milimetricamente ensaiada e cruel, lançando todo o líquido escuro e pegajoso diretamente sobre o peito da nora, manchando a seda clara como sangue fresco jorrando em um campo de batalha. Você é um erro grotesco que o meu filho cometeu por pura pena caridosa, uma morta de fome sem berço, e esta noite toda a elite carioca verá o lixo suburbano que você realmente é. Sibilou Beatriz entredente, a voz baixa o suficiente para não ecoar, mas letal o bastante para rasgar a alma de Helena, enquanto cravava as unhas afiadas no ombro da garota sob o pretexto cínico de tentar ajudá-la a limpar o desastre iminente. Horror absoluto paralisou as cordas vocais de Helena quando os dedos carregados de anéis de ouro, maciço da sua sogra, não apenas puxaram o tecido manchado, mas agarraram com força brutal a gola frágil do vestido 20, puxando-a para baixo com uma violência repulsiva e calculada que resultou em um som alto, seco e nauseante de seda antiga sendo rasgada sem piedade. O rasgo profundo estendeu-se cruelmente do ombro esquerdo até a fina cintura, expondo não apenas a pele branca e arrepiada da jovem indefesa diante de dezenas de magnatas e socialites implacáveis, mas também destruindo irreparavelmente a única e sagrada lembrança física que ela possuía da mulher bondosa que a salvara da miséria absoluta nas ruas escuras de São Paulo há 2 décadas. Um silêncio sepulcral, pesado e profundamente constrangedor caiu instantaneamente sobre o imenso salão nobre, cortado apenas pelo som humilhante, metálico e cruel dos flashes das câmeras, dos fotógrafos de colunas sociais que disparavam freneticamente para capturar a desgraça televisionada daquela que sempre foi considerada a grande e indesejável intrusa da alta roda carioca. As risadinhas cruéis e os murmúrios venenosos começaram a ecoar perversamente pelos cantos forrados de veludo importado, enquanto Dona Beatriz levava a mão ao peito em uma atuação teatral digna de um prêmio internacional, pedindo desculpas em voz alta pelo terrível e infeliz acidente que acabara de expor a suposta vulgaridade inata da nora para quem quisesse ver. Helena tentou desesperadamente cobrir o próprio corpo trêmulo com as mãos geladas, sentindo o ar condicionado do saleimar a sua pele nua, os olhos úmidos e desesperados, buscando freneticamente o único porto seguro que deveria protegê-la daquela tempestade de humilhação pública. Através da cortina espessa de lágrimas de vergonha e choque que lutava bravamente para não deixar cair no tapete caro, Helena finalmente encontrou Eduardo, o seu marido e suposto herdeiro de ouro do Império Carvalho, parado a poucos metros de distância, segurando casualmente uma taça de champanhe francês, cristalino ao lado de Isadora, a fútil e mimada filha de um banqueiro influente que a sua sogra sempre desejou como nora oficial. Os olhares assustados do casal cruzaram-se por um milésimo de segundo que pareceu durar uma eternidade excruciante e agonizante, e a expectativa desesperada de Helena de ver o homem por quem ela sacrificara a própria juventude, abandonando os seus sonhos para cuidar dele em momentos de doença, correr heroicamente para protegê-la foi brutal e irremediavelmente esmagada. Em vez de avançar com fúria contra a crueldade imperdoável da própria mãe, Eduardo simplesmente endureceu a mandíbula perfeitamente barbeada, desviou os olhos covardes e culpados para o chão reluzente de mármore e virou as costas de forma deliberada, lenta e definitiva, sussurrando algo divertido no ouvido da amante que a fez rir baixinho e com escárnio indisfarçável. Aquela não foi apenas uma recusa momentânea em ajudá-la, foi a declaração pública, silenciosa e covarde, de que o sacrifício imenso que ela fizera para pagar a dívida hospitalar da sua mãe adotiva, casando-se com ele, não significava absolutamente nada.
e que ela era completamente descartável para aquela família cruel. O pilar central da paciência infinita de Helena, construído à base de obediência cega e gratidão tóxica, começou a trincar perigosamente no seu peito ferido. A tristeza profunda, sendo rápida e permanentemente substituída por uma clareza de gelo e uma repulsa avassaladora por si mesma por ter permitido chegar a um estado tão patético de submissão. Enquanto o veneno letal do escândalo se espalhava pelo ar rarefeito do salão luxuoso, a gravidade e o desespero empurraram Helena mentalmente para o fundo escuro do poço. As suas pernas perdendo subitamente a força, enquanto ela imaginava a corrida humilhante e solitária que teria de fazer até as imensas portas duplas do hotel. Exposta como um pequeno animal ferido e sangrando diante de predadores engravatados e mulheres ricas sedentas por fofocas sujas. Dona Beatriz sorria abertamente e sem o menor pudor, aos olhos brilhando intensamente com a vitória asquerosa de quem finalmente havia conseguido quebrar de forma definitiva o espírito inabalável da praga suburbana para limpar o caminho e fundir as contas bancárias da sua família falida com a gigantesca herança bilionária do pai de Isadora. A arrogante matriarca deu um passo imponente à frente, o salto alto estalando alto no mármore, pronta para dar o golpe fatal e expulsar a garota esfarrapada do evento, sob o pretexto cínico e moralista de preservar o decoro impecável da festa, quando a atmosfera inteira do salão nobre do Copacabana Palace mudou drástica, repentina e incrivelmente, de forma violenta. A música clássica tocada com perfeição pelo quarteto de cordas pareceu desafinar bruscamente e morrer no ar. Os murmúrios incessantes das socialites cessaram como se uma mão gigante invisível tivesse cortado o oxigênio do ambiente e uma onda palpável e avassaladora de reverência, medo absoluto e choque elétrico percorreu o mar de convidados engalanados. As pesadas portas de vidro blindado da entrada principal foram empurradas com uma força silenciosa, imponente por dois imensos seguranças armados vestidos de preto, e o verdadeiro, inquestionável e temido rei da selva de pedra pisou suavemente no tapete vermelho. Henrique Monteiro não era apenas um homem incrivelmente rico. Ele era a própria personificação do poder financeiro absoluto do país, o bilionário recluso, e assustadoramente temido que controlava com mãos de ferro as artérias econômicas do Brasil através da sua inalcançável empresa de investimentos globais, um predador letal que raramente honrava qualquer evento social ou humano com a sua presença avassaladora. Vestindo um terno escuro e impecável feito inteiramente sob medida nos ateliês exclusivos de Savile Row que exalava uma autoridade quase divina, com os cabelos escuros, milimetricamente penteados para trás, e os olhos cor de ônix perfeitamente frios e calculistas, varrendo o salão requintado como um falcão avaliando presas insignificantes, ele caminhou lentamente pelo corredor invisível que se formou magicamente entre os convidados aterrorizados. Políticos corruptos de alto escalão, magnatas do petróleo e banqueiros arrogantes encolhiam-se instintivamente, abrindo o caminho apressado para a divindade intocável do mercado financeiro, prendendo a respiração na esperança minúscula, desesperada e quase infantil de serem notados por um único segundo daquela noite memorável. Dona Beatriz arrumou a postura rapidamente, os olhos estreitos brilhando com uma cobiça doentia e predatória, urrando o próprio filho atordoado e a amante Isadora para frente na tentativa ridícula e ambiciosa de cumprimentar o magnata e garantir pessoalmente uma linha de crédito bilionária que salvasse as indústrias. Carvalho da falência humilhante e iminente que ela escondia de todos as 7 chaves. Senhor Monteiro, que honra incomensurável, divina e completamente inesperada, tê-lo no nosso modesto evento de caridade nesta noite linda, por favor, permita-me apresentar o meu brilhante e talentoso filho Eduardo e a sua maravilhosa futura noiva Isadora. Seria um imenso privilégio para nossa família trabalhar em conjunto. Beatriz começou a tagarelar de forma estridente, desesperada e pateticamente submissa, bloqueando ativamente o caminho com o seu sorriso falso esticado e os braços abertos em saudação. Henrique sequer piscou, o seu rosto masculino perfeitamente esculpido, permanecendo impassível e inatingível, como uma estátua fria de mármore grego antigo, não diminuindo o ritmo milimetricamente calculado dos seus passos largos e firmes em nenhum milímetro, enquanto ignorava a existência inteira da matriarca, com uma indiferença tão colossal e brutal que fez o rosto enrugado dela corar em um vermelho vivo de pura e ardida humilhação pública. Ele passou direto pela família Carvalho como se eles fossem apenas um enxame de moscas irritantes e invisíveis zumbindo no ardenso, caminhando com propósito absoluto, silencioso e letal, em direção ao canto escuro e ignorado onde Helena permanecia tremendo e humilhada, segurando os farrapos manchados de vinho tinto sobre o próprio peito desnudo e pálido. A respiração do salão inteiro parou em um uníssono aterrador, os olhos arregalados de toda a fútil elite, Carioca acompanhando com perplexidade doentia e estômago. Embrulhado, o homem mais inatingível da América Latina, curvar levemente a sua postura imponente diante da jovem mulher que, meros segundos antes, eles haviam transformado no lixo oficial e descartável da noite. Sem proferir uma única palavra,
que pudesse quebrar o peso sagrado e monumental do momento histórico, Henrique desabotoou com movimentos fluidos, extremamente elegantes e precisos o seu paletó escuro de lã fria e seda pura, uma peça exclusiva que valia facilmente muito mais do que o carro de luxo importado da maioria dos presentes, deslizando-o pelos braços fortes, antes de colocá-lo com uma suavidade assustadoramente gentil sobre os ombros trêmulos e frios de Helena. O tecido escuro, espesso e imensamente quente engoliu a figura frágil e assustada da jovem, envolvendo-a instantaneamente em um casulo impenetrável de proteção física impecável, o aroma incrivelmente caro de cedro, tabaco fino e poder inquestionável anestesiando e apagando da mente dela o cheiro ácido do vinho tinto barato que empapava a sua roupa destruída. Enquanto seus dedos hábeis ajustavam as lapelas macias sobre o decote rasgado para preservar a dignidade absoluta dela perante a multidão sedenta de sangue, o olhar clínico, afiado e extremamente observador de Henrique caiu sem querer sobre o tecido interno do vestido arruinado que pendia para fora, os seus músculos tensionando-se subitamente como cordas de aço, tensionadas ao identificar um padrão minucioso. O forro esfarrapado e manchado revelava, escondido do mundo sujo e maldoso por mais de 2 décadas inteiras, um bordado incrivelmente complexo e parcialmente desfeito, feito com fios de ouro autêntico, uma insígnia inconfundível com 2 majestosos leões entrelaçados. O brasão secreto, exclusivo e estritamente inimitável da grandiosa dinastia Monteiro, a marca registrada e cravada em todas as roupas da pequena herdeira legítima que havia sido sequestrada, chorada e declarada legalmente morta há exatos 23 anos. O coração calejado de Henrique errou uma batida perigosa e ensurdecedora no peito largo. A tempestade gélida, que ele sempre manteve viva e calculista nos olhos, sendo brutalmente rasgada por um raio invisível de choque genuíno e triunfo silencioso e avassalador, percebendo de imediato que o objetivo final e doloroso da sua busca secreta, bilionária e incansável não apenas estava bem ali diante dele, mas havia sido covardemente atacada e pisoteada pelos mesmos parasitas falidos que deviam milhões ao seu banco. Helena levantou o rosto perfeitamente pálido e manchado pelas lágrimas silenciosas e contidas, os seus grandes e expressivos olhos escuros, encontrando o olhar magnético, intenso e impenetrável daquele absoluto desconhecido salvador, com uma mistura dolorosa de gratidão exausta e pura confusão mental. Sem entender absolutamente por que um titã inalcançável daquele nível cósmico desceria das nuvens para resgatar uma Zé-Ninguém encurralada na lama. Você definitivamente não pertence a este matadouro patético de hipócritas, e eu lhe dou a minha palavra de honra, que a partir deste exato segundo nenhuma dessas mãos sujas ousará tocar em você novamente. Vamos embora daqui agora. O ar deste lugar ficou subitamente fétido. A voz de Henrique soou grave, ou intensamente rouca e carregada, com uma promessa letal de aniquilação que fez os grandes pilares de mármore do salão parecerem tremer de medo, oferecendo seu braço forte para que ela se apoiasse e saísse da escuridão. Eduardo, percebendo muito tardiamente a monstruosidade estúpida do seu erro imperdoável, e sentindo o olhar de censura de toda a alta sociedade queimar nas costas suadas, Alafosa, tentou avançar gaguejando desesperadamente o nome da esposa para impedi-la de sair, mas a muralha de aço intransponível formada pelos seguranças de terno preto do bilionário fechou o cerco instantaneamente, forçando a arrogante família Carvalho a assistir, em um silêncio absoluto, pavoroso e incrivelmente humilhante, enquanto o homem mais rico, poderoso e letal do país escoltava a sua nora rejeitada para fora das portas de vidro, rumo a um império inabalável, que eles sequer tinham a capacidade mental de imaginar. O interior do luxuoso sedã blindado de Henrique Monteiro exalava um silêncio opressor e denso, a um contraste absoluto e quase ensurdecedor com a tempestade de humilhação pública e flashes de câmeras que haviam deixado para trás nas escadarias do Copacabana Palace. Helena permanecia encolhida no espaçoso banco de couro claro, os dedos pálidos e trêmulos agarrando com força as lapelas do paletó escuro e perfumado que ainda cobria os seus ombros nus, sentindo-se anestesiada pelo choque do que acabara de acontecer. O veículo deslizava suavemente pelas ruas chuvosas da zona sul do Rio de Janeiro, isolando-os do mundo exterior, enquanto Henrique mantinha os olhos de ônix fixos na paisagem noturna, a sua presença maciça, fria e intimidadora, preenchendo cada milímetro cúbico de oxigênio do carro. Ele não fez perguntas invasivas, não ofereceu palavras vazias de consolo ou falsas simpatias, apenas emanou uma autoridade silenciosa e protetora que, pela primeira vez em toda a sua vida adulta miserável, fez com que a jovem se sentisse estranhamente segura ao lado de um completo estranho. O peso da traição covarde de Eduardo ainda queimava no seu peito como ácido puro, a imagem do marido rindo com a amante, enquanto ela era dilacerada pela sogra repetindo-se na sua mente, mas a aura de perigo letal e controle absoluto que o bilionário ao seu lado projetava parecia sufocar até mesmo a dor mais aguda do seu coração ferido. Palusa. Quando as portas do elevador privativo se abriram com um bip suave no último andar de um dos edifícios mais caros, modernos e inexpugnáveis do Leblon, Helena foi engolida por uma cobertura monumental de arquitetura minimalista, onde paredes de vidro espesso ofereciam uma vista panorâmica e assustadora do oceano escuro e revolto.
Henrique retirou as abotoaduras de diamante com movimentos lentos e calculados, jogando-as sobre o balcão de mármore negro de uma cozinha que parecia nunca ter sido usada para preparar uma refeição caseira, antes de servir 2 doses generosas de uísque escocês envelhecido em copos de cristal pesado. Beba isso, você está tão pálida que parece prestes a desmaiar no meu tapete, e eu odeio ter que chamar médicos no meio da madrugada. Ele ordenou com uma voz grave, aveludada e despida de qualquer emoção excessiva, estendendo o copo para ela com uma mão firme e inabalável. Helena hesitou por um breve instante, intimidada pela opulência fria do lugar que refletia perfeitamente a alma inatingível do dono, mas aceitou a bebida, o líquido quente descendo pela sua garganta apertada e dissipando uma fração minúscula do frio congelante que tomava conta dos seus ossos desde o momento em que a seda antiga fora rasgada. Henrique encostou-se no mármore, os olhos predadores descendo lentamente até a fenda do tecido destruído sob o seu paletó. O seu tom de voz mudando de uma hospitalidade gélida para a precisão cirúrgica e cortante de um interrogatório implacável. Agora que estamos longe dos urubos, da Zona Sul e daquela sua família por afinidade patética, você vai me explicar com detalhes exatos, minuciosos e sem mentiras como exatamente esse bordado dourado veio parar na parte interna de um vestido barato de subúrbio. O coração de Helena disparou freneticamente contra as costelas doloridas, a surpresa genuína e o instinto de proteção fazendo com que ela cruzasse os braços sobre o peito em uma tentativa inútil de esconder o forro esfarrapado e a única lembrança física que restara do seu passado nebuloso. Não é um vestido barato de subúrbio, Sr. Monteiro. Era a peça de roupa mais preciosa que a minha mãe adotiva possuía. Uma costureira humilde que me encontrou vagando sozinha, abril e sem memória pelas ruas escuras de São Paulo, quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Ela respondeu, a voz trêmula ganhando uma firmeza defensiva e orgulhosa que surpreendeu o próprio magnata, recusando-se a baixar a cabeça para a arrogância inata dele. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas de frustração que ameaçavam voltar, e explicou que a mulher que a criara havia guardado os trapos luxuosos e manchados de sangue que a menina usava no dia em que foi encontrada, transformando-o secretamente no forro daquele vestido de seda na esperança de que, um dia, padrão dos 2 leões, dourados, pudesse ajudá-la a descobrir a sua verdadeira identidade. Henrique ouviu cada palavra com uma imobilidade assustadora, a sua mente brilhante e analítica encaixando as peças de um quebra-cabeça bilionário, sujo e sangrento que assombrava a diretoria do seu banco há mais de 2 décadas, a confirmação absoluta da verdade materializando-se nas feições delicadas, teimosas e exaustas da mulher quebrada à sua frente. O silêncio denso e carregado de revelações iminentes foi brutalmente rasgado pelo toque estridente, barato e irritante do celular antigo de Helena, que estava guardado na pequena bolsa de mão que ela conseguira salvar da festa, o visor rachado piscando histericamente com o nome de Eduardo e trazendo-a violentamente de volta à realidade miserável do seu casamento. Ela atendeu com os dedos trêmulos, e antes que pudesse proferir uma única sílaba, a voz raivosa, descontrolada e carregada de ego ferido do marido, ecoou pelo alto-falante, tão alta que preencheu o silêncio luxuoso da cobertura com o peso de uma acusação injusta. Onde diabos você está com a sua cabeça oca, sua vagabunda ingrata, para me envergonhar na frente de toda a imprensa do Rio de Janeiro, saindo de braços dados com o maior rival da nossa empresa no meio de um escândalo gigantesco e vergonhoso? Ele berrou de forma abjeta, ignorando por completo que fora a própria mãe dele quem orquestrara a humilhação sádica, e exigindo cegamente que Helena pegasse um táxi de volta imediatamente para se ajoelhar, pedir perdão a Dona Beatriz e explicar a Isadora que tudo não passava de um surto histérico feminino. As palavras cruéis, egoístas e profundamente machistas cortaram as últimas amarras invisíveis, as correntes podres e pesadas da culpa fabricada que prendiam a alma de Helena, e a ilusão tóxica de que ela devia lealdade àqueles monstros desvaneceu-se como fumaça cinzenta na ventania gelada. Sem dizer uma única palavra em resposta ao ataque histérico e patético de Eduardo, Helena afastou o celular do ouvido com uma lentidão letal, o seu rosto pálido, perdendo qualquer vestígio da garota assustada e submissa que chorava nos cantos escuros da mansão Carvalho, os seus olhos escuros, encontrando o olhar observador de Henrique enquanto ela desligava a chamada na cara do marido. Eles pagaram as contas do hospital nos últimos meses de vida da minha mãe adotiva quando o câncer a devorou, e em troca dessa caridade envenenada, Dona Beatriz me forçou a casar com o fracassado do filho dela para servir de escudo humano e encobrir os escândalos com as amantes. Usando a minha suposta dívida de gratidão para me transformar na escrava emocional perfeita, ela sussurrou, a confissão amarga saindo não como um lamento de vítima, mas como uma constatação fria, nojenta e irreversível de um erro terrível que ela jamais voltaria a cometer em toda a sua vida. Henrique depositou o seu copo de uísque no mármore com uma força seca, a repulsa feroz, pelos Carvalho endurecendo as linhas perfeitas do seu maxilar, a sua admiração silenciosa pela capacidade de sobrevivência daquela mulher crescendo exponencialmente no silêncio da sala. A gratidão é uma virtude nobre para as almas boas, Helena, mas é a algema mais cruel, a destrutiva e letal que existe,
quando entregue nas mãos de parasitas sádicos, que se alimentam do sacrifício alheio para esconder a própria incompetência assombrosa. Ele retrucou, a voz cortando o ar gelado, aproximando-se dela, até que a proximidade física entre os dois se tornasse quase insuportável de tão magnética. Com um movimento fluido e decidido que não admitia recusas, Henrique caminhou até o gigantesco cofre embutido na parede de mogno, digitou uma longa sequência de códigos criptografados e retirou um espesso dossiê de couro negro adornado com o mesmo brasão dourado, o emblema inconfundível dos 2 leões reais, jogando-o pesadamente sobre a mesa de centro de vidro à frente de Helena. A sua dívida com aqueles vermes arrogantes é uma mentira asquerosa de ponta a ponta, a família. Carvalho nunca gastou um único centavo de caridade com a sua mãe adotiva. Eles usaram os hospitais da fundação da minha família para conseguir isenções fiscais fraudulentas, construindo uma falsa narrativa de benfeitores, apenas para escravizar você psicologicamente. Ele disparou a verdade como um tiro de fuzil disparado a queima-roupa, estilhaçando a espinha dorsal da culpa que consumira a juventude inteira dela em nome de uma dívida completamente fantasma. Helena arregalou os olhos, as suas mãos, apertando as bordas do paletó enquanto o oxigênio parecia faltar no ambiente gigante, as lágrimas de tristeza finalmente secando para dar lugar a uma onda crescente, escaldante e purificadora de raiva absoluta e ódio visceral por cada segundo de submissão que ela suportara em vão. Eles sempre souberam que eu não devia nada e me deixaram limpar as botas deles, enquanto me chamavam de lixo inútil todos os dias da minha vida. Ela questionou com a voz a inocência, morrendo em tempo real nos seus olhos escuros enquanto a sua alma se preparava instintivamente para a guerra. Eles não faziam a menor ideia de quem você realmente era, porque se tivessem descoberto, Dona Beatriz teria rastejado aos seus pés e lavado o chão por onde você pisa antes de ousar derramar uma única gota daquele vinho barato no seu vestido histórico. Continuou Henrique, o seu tom assumindo uma gravidade solene, perigosa e reverencial, enquanto abria a primeira página do dossiê, revelando recortes de jornais antigos de 23 anos atrás sobre um trágico e obscuro acidente de carro na Serra Paulista. Ele apontou um dedo firme, aleijado e poderoso para o brasão bordado, no tecido destruído que repousava no colo dela. E depois para a mesma insígnia nos documentos oficiais e bilionários do Banco Monteiro, deixando a gravidade das suas palavras pairar no ar como uma condenação divina. Esse não é um simples desenho bonito de costureira, Helena. É a assinatura genética e exclusiva da monarquia financeira deste país, a prova irrefutável, e escondida pelo cedino de que você é a filha biológica perdida do meu falecido tio, a herdeira majoritária legítima, absoluta e intocável do Grupo Monteiro e a mulher mais rica do hemisfério sul, declarou Henrique, a revelação brutal, caindo como um meteoro sobre o apartamento silencioso, mudando o eixo gravitacional do mundo inteiro dela em questão de segundos estonteantes. Enquanto Helena tentava processar o impacto sísmico daquela informação impossível, observando a sua certidão de nascimento original, com o nome Catarina Monteiro manchado de sangue velho, Henrique abriu uma pasta executiva e tirou 2 folhas de papel impecavelmente brancas. A primeira, um termo de consentimento para um exame de DNA urgente no melhor laboratório do país, e a segunda, uma procuração irrevogável de poderes corporativos totais. Você tem 2 escolhas nesta noite fria, pode chorar, virar as costas, descer por aquele elevador, pegar um táxi e voltar para sua jaula de vidro na mansão Carvalho para continuar sendo a esposa humilhada de um covarde medíocre que atrai com herdeiras falsas. Ele ofereceu, o olhar dele queimando com um desafio primitivo, instigante e irresistível, testando a força do aço que ele sentia estar escondido bem fundo dentro daquela mulher aparentemente frágil. Ou você pode assinar estes papéis agora mesmo, aceitar a sua verdadeira coroa de ferro banhada a ouro, deixar que eu assuma a proteção irrestrita da sua transição, e nós 2 juntos faremos questão de transformar a vida e a empresa daquela família asquerosa em um monte de cinzas irreconhecíveis no mercado financeiro. Concluiu ele, estendendo uma caneta tinteiro prateada que brilhava ameaçadoramente sob a luz fria do teto, a promessa de vingança flutuando entre eles como uma aliança perversa, doce e incrivelmente definitiva. Helena não hesitou, não piscou, não recuou e sequer permitiu que a velha, inútil e submissa síndrome do impostor tomasse conta da sua mente letalmente acordada. O fogo adormecido do orgulho, Monteiro espalhando-se rapidamente pelas suas veias, como uma explosão incontrolável e maravilhosa de poder puro. Ela ergueu a mão direita, pegou a caneta das mãos quentes do magnata sem tremer, o toque dos seus dedos provocando uma faísca elétrica, indescritível e inegável entre os dois, e assinou os documentos probatórios com traços firmes, rápidos e violentos, gravando a sua declaração oficial de independência e guerra no papel caro de alta gramatura. Eu não quero que você simplesmente feche as torneiras de crédito da empresa deles e os leve à falência limpa e silenciosa nos bastidores de forma diplomática ou burocrática, ela declarou, a voz soando incrivelmente calma, madura e mortal, o olhar esmeralda, finalmente refletindo a mesma escuridão predatória que brilhava nos olhos impiedosos do homem mais temido e cobiçado do Brasil. Eu quero assinar o meu próprio divórcio hoje,
Deixá-los acreditando que venceram e me expulsaram da casa sem um único centavo no bolso, para que eu mesma possa arrancar tudo deles no palco público que eles tanto idolatram, olhando bem no fundo dos olhos daquela mulher, quando ela perceber que acabou de destruir a si mesma. Finalizou Helena devolvendo a caneta a Henrique, que abriu um sorriso lento, terrivelmente perigoso e profundamente fascinado, percebendo, com total clareza e deslumbramento que acabara de libertar, não apenas uma vítima indefesa, mas a verdadeira rainha implacável de todo o estado do Rio de Janeiro, Possua. O sol da manhã seguinte castigava impiedosamente as grandes vidraças da imponente mansão dos Carvalho no suntuoso bairro do Joá, mas a luz natural e quente parecia completamente incapaz de aquecer a frieza fúnebre, tóxica e arrogante, que sempre habitou aquelas paredes de mármore branco importado. Helena desceu de um carro executivo escuro e discreto enviado por Henrique Monteiro, pisando no cascalho da entrada principal não mais como a nora assustada, a grata e submissa, que costumava encolher os próprios ombros finos para não ocupar espaço, mas com a postura ereta, perigosa e letal de uma rainha coroada nas sombras caminhando calmamente em direção ao cadafalso dos seus inimigos mortais. Ela vestia um elegante, agressivo e minimalista conjunto de alfaiataria em tom de gelo, providenciado naquela mesma madrugada pela eficiente equipe pessoal do bilionário, uma verdadeira armadura de seda pura, que substituía com perfeição inquestionável os farrapos manchados de vinho e humilhação cruel da noite anterior. Cada passo medido que ela dava pelo corredor opulento, repleto de obras de arte cafonas e tapetes persas antigos, era embalado por uma clareza mental aterrorizante e libertadora, o sangue ancestral e impiedoso da dinastia Monteiro pulsando quente, feroz e inegável nas suas veias recém-despertas para a realidade do seu poder ilimitado. Ela não estava ali para buscar roupas velhas, a chorar por migalhas de um afeto que nunca existiu, ou tentar consertar um casamento podre que já havia sido estilhaçado. Ela havia retornado ao covil dos lobos falidos com um único e silencioso objetivo: entregar a eles a corda exata, macia e perfeita, com a qual eles próprios fariam questão de se enforcar publicamente nos dias tempestuosos que viriam a seguir. Ao adentrar a luxuosa e enorme sala de jantar banhada pela luz matinal, Helena encontrou a cena patética, absurdamente previsível e moralmente asquerosa que ela já aguardava com precisão cirúrgica. A falsa família real da hipocrisia, carioca reunida para um banquete antecipado de celebração da sua desgraça. Dona Beatriz presidia a longa mesa de mogno, maciço com a arrogância desenfreada de uma imperatriz vitoriosa que acreditava ter vencido a guerra, bebericando o seu suco de laranja importado com um sorriso de escárnio, quanto Eduardo e Isadora dividiam uma bandeja de frutas frescas entre risadinhas íntimas e beijos furtivos, agindo descaradamente como se a esposa legítima já estivesse enterrada sob 7 palmos de terra. O som seco e rítmico do salto de Helena ecoou contra o piso de granito polido, cortando abruptamente o clima festivo e fazendo com que os 3 pares de olhos se voltassem para ela com uma mistura nojenta, tóxica e carregada de um desprezo visceral. Isadora ajeitou a postura na cadeira de veludo vermelho, cruzando os braços finos excessivamente adornados com pulseiras de grife, ostentando um sorriso venenoso, vazio e triunfante de quem acredita piamente ter roubado a coroa dourada, ignorando de forma cega e estúpida que estava apenas assumindo a capitania de um navio furado que já estava afundando rapidamente nas águas escuras da falência financeira. Olhem só quem finalmente decidiu rastejar de volta para a sarjeta suja de onde nunca deveria ter saído na vida. Parta. Eu confesso que achei que o intocável Sr. Monteiro a manteria como animal de estimação exótico por pelo menos uma semana inteira antes de descartá-la no lixo da rua, disparou Dona Beatriz, com a voz arrastada e carregada de um veneno letal, levantando-se lentamente e limpando os lábios finos com um guardanapo de linho puro. Eduardo levantou-se logo em seguida, estufando o peito frouxo em uma tentativa ridícula, infantil e inútil de projetar uma autoridade masculina que ele jamais possuiu de verdade. O rosto contorcido em uma máscara patética de falsa indignação moral, concebida unicamente para justificar a sua própria covardia. Você nos envergonhou diante de toda a imprensa nacional ontem à noite, fugindo, de braços dados com aquele abutre financeiro, como uma vagabunda de luxo desesperada em busca do lance mais alto, provando de forma inquestionável e nojenta que tudo o que a minha mãe sempre disse sobre a sua natureza interesseira era a mais pura verdade. Ele esbravejou covardemente, apontando o dedo trêmulo na direção do rosto perfeitamente impassível de Helena. Eles aguardavam ansiosamente por lágrimas de desespero, esperavam que ela caísse de joelhos no tapete caro jurando inocência, parda, chorando compulsivamente e implorando perdão para que acreditassem que nada havia acontecido, mas o silêncio de chumbo e a frieza absoluta que receberam em troca começaram a causar um desconforto instintivo, frio e rastejante na espinha dorsal daquela família doente. Com um gesto dramático, agressivamente ensaiado e mesquinho, Eduardo pegou uma pasta de couro preta que repousava sobre o aparador de prata e arremessou um maço de documentos oficiais e espessos violentamente sobre a mesa de jantar, deslizando as folhas agressivamente, até que parassem a poucos centímetros das mãos calmas de Helena.
A nossa infinita paciência, a nossa absurda caridade cristã e a nossa misericórdia cega com você esgotaram-se de forma absoluta e definitiva. Aqui está o acordo de divórcio litigioso que os meus advogados passaram a madrugada inteira redigindo para extirpar você da nossa história. Declarou o marido com um sorriso cruel, presunçoso e satisfeito, cruzando os braços em um sinal de vitória iminente. As cláusulas são muito simples, maravilhosamente claras e totalmente negociáveis para o seu tipo. Você assina agora abrindo mão de qualquer pensão alimentícia, direito à propriedade, divisão de bens ou uso do ilustre sobrenome Carvalho. E em troca, nós não processamos você por difamação moral, permitindo que vá embora apenas com as roupas baratas que trouxe. Complementou Dona Beatriz, os olhos enrugados brilhando com uma ganância sociopata indisfarçável. A armadilha jurídica estava perfeitamente montada para despojá-la de qualquer migalha de dignidade financeira. Uma execução sumária, projetada pelas mentes ardilosas da alta sociedade, para garantir que a intrusa suburbana voltasse à pobreza absoluta sem causar mais nenhum dano à reputação do futuro casamento bilionário que eles arquitetavam com Isadora. Helena abaixou os olhos escuros perfeitamente serenos e gélidos para as páginas timbradas do escritório de advocacia mais caro da cidade, o seu rosto permanecendo uma esfinge indecifrável enquanto o silêncio pesado, sufocante e tenso da sala era cortado apenas pelo tic-tac irritante do antigo relógio de pêndulo no canto. Em vez do choro escandaloso e desesperado que eles tanto aguardavam, como o prêmio final da sua crueldade, um sorriso lento, maduro e carregado de uma ironia sombria quase cruel, começou a desenhar-se nos lábios de Helena uma expressão tão desprovida de medo e tão carregada de uma pena autêntica e assustadora que fez o sorriso falso de Isadora vacilar perigosamente. Vocês realmente acreditam na estupidez monumental e cegueira crônica de vocês? Estão me expulsando como lixo de um palácio de ouro, quando na verdade estão apenas me fazendo o enorme favor de abrir as grades de uma gaiola podre, enferrujada e infestada de ratos pouco antes de ela desabar na lama. Ela murmurou em um tom baixo, aveludado e perigosamente letal, pegando a caneta Montblanc que Eduardo havia deixado sobre a mesa, sem que as suas mãos tremessem um único e insignificante milímetro. A matriarca tentou abrir a boca pintada para disparar outro insulto corrosivo em resposta àquela audácia, mas a aura de autoridade avassaladora que repentinamente emanava da garota que ela passou anos pisoteando parecia drenar todo o oxigênio do ambiente, paralisando as suas cordas vocais com uma incerteza fria e inédita. Sem se dar ao trabalho inútil de ler uma única linha das inúmeras páginas repletas de ameaças jurídicas vazias e cláusulas leoninas que a privavam de uma fortuna que ela agora sabia muito bem ser apenas uma gigantesca farsa endividada, Helena assinou todas as vias do divórcio, com traços fortes, rápidos, decisivos e irrevogáveis, gravando a sua alforria definitiva no papel. Com um movimento contínuo incrivelmente elegante que transbordava um desprezo monumental, ela retirou do dedo anelar esquerdo a fina e barata aliança de ouro que marcara os piores e mais sufocantes anos da sua vida, agurando-a entre o polegar e o indicador por um segundo tenso, antes de deixá-la cair com um clique metálico e oco diretamente dentro da taça de champanhe meio cheia de Isadora. Fique com os meus restos regurgitados, querida. Você definitivamente vai precisar de algo brilhante e oco para se distrair quando descobrir o quão inútil e podre é o prêmio medíocre que você lutou com tanto afinco e falta de moral para roubar da minha cama. Helena sussurrou suavemente para a amante repentinamente paralisada, antes de virar o olhar gélido como nitrogênio líquido para os seus agora ex-familiares. Vocês acham que me destruíram ao me deixar com absolutamente nada nas mãos, mas a verdade cósmica, que vocês ainda são limitados demais para compreender, é que eu acabei de assinar a sentença de morte definitiva de todo o império de mentiras que os sustenta. Advirtam-se com a ilusão patética do controle enquanto ela ainda dura. Dando as costas de forma definitiva e absoluta para os três rostos empalidecidos, chocados e amordaçados pela sua própria e inabalável confusão arrogante, parada. Helena caminhou calmamente até o quarto de hóspedes minúsculo que eles a forçavam a usar nos últimos meses como castigo, pegando apenas a pequena e velha caixa de madeira de cerejeira que guardava as fotografias antigas da sua falecida mãe adotiva. Ela desceu a vasta escadaria de mármore branco pela última e libertadora vez, os seus passos não mais hesitantes, olaves ou medrosos, mas firmes, pesados e marcantes, como as batidas de um tambor de guerra anunciando um cerco implacável, passando pelas pesadas portas de carvalho, sem olhar para trás nem por uma fração de segundo. No exato e milimétrico momento em que os sapatos grifados de Helena tocaram a calçada da rua arborizada e silenciosa do Joá, onde o luxuoso e blindado carro negro de Henrique Monteiro já aguardava silenciosamente com as portas escancaradas. O primeiro e devastador terremoto começou a abalar as fundações apodrecidas do império de papel machê da família Carvalho. Eduardo, que ainda tentava engolir o orgulho ferido e a resposta afiada da ex-mulher no centro da sala de jantar, sentiu o seu celular vibrar histericamente no bolso do paletó de linho caro, o identificador de chamadas exibindo o nome do diretor financeiro-chefe da Carvalho. Investimentos com uma urgência que lhe causou um frio nauseante no estômago. Senhor Eduardo,
Eu imploro que me perdoe por ligar tão cedo e em estado de pânico, mas nós acabamos de sofrer um golpe letal, assustadoramente inexplicável e de proporções catastróficas em toda a nossa rede global de liquidez. A voz do experiente executivo soava estridente, ofegante, beirando o desespero absoluto do outro lado da linha criptografada, ignorando completamente todas as formalidades habituais de submissão a que era obrigado. O fundo misterioso de investimentos que tem mantido as nossas operações vitais, funcionando secretamente enrolado nas ocultas nos últimos 2 anos, acaba de cortar sumariamente todas as linhas de crédito rotativo de forma unilateral, congelou as contas de garantia no exterior e executou a cláusula de vencimento antecipado de toda a nossa dívida. Nós não temos dinheiro em caixa sequer para pagar a luz do prédio amanhã. Eduardo sentiu o sangue drenar violenta e dolorosamente do seu rosto bronzeado, o pânico primitivo e gelado sufocando a sua garganta ressecada enquanto Dona Beatriz e Isadora o observavam com os olhos arregalados, percebendo instantaneamente que a comemoração precipitada e sádica do divórcio havia se transformado subitamente no velório sangrento da empresa da família. Eles não faziam a menor ideia, ou sequer teriam a capacidade intelectual mínima de conceber. Que inalcançável entidade financeira que o sustentava na surdina era comandada pessoal e implacavelmente pelo homem inatingível para o qual eles haviam atirado a própria esposa descartada na noite anterior, a quilômetros de distância do caos paralisante, humilhante e destrutivo que começava a engolir e asfixiar a mansão dos Carvalho de dentro para fora. Helena acomodou-se confortavelmente no banco de couro macio do carro blindado, o cheiro inebriante de cedro, poder cru e segurança impenetrável, envolvendo-a instantaneamente enquanto as portas se fechavam com um baque surdo. Henrique estava sentado incrivelmente relaxado ao seu lado, vestido com a impecabilidade letal de um tubarão alfa do mercado financeiro, pronto para ver o sangue tingir a água, os seus dedos longos e elegantes, teclando silenciosamente em um tablet de alta segurança, onde gráficos vermelhos de queda livre já espelhavam em tempo real a destruição contábil dos inimigos dela. Ele não precisou perguntar se ela havia hesitado na hora de assinar, se havia recuado diante dos insultos da sogra ou chorado como uma vítima frágil. O olhar incandescente, sombrio, placável e absolutamente vitorioso que brilhava nos olhos escuros daquela mulher recém-nascida era a única resposta que ele desejava e admirava com uma intensidade que beirava a obsessão perigosa. A linha de crédito vital deles foi cirurgicamente decepada no exato milésimo de segundo em que a sua caneta tocou o papel daquele divórcio, Helena. Eles agora são apenas mortos caminhando, para zumbis engravatados, respirando desesperadamente por aparelhos caros que eu acabei de desligar da tomada com o maior prazer. Ele informou com a voz grave, macia e mortal, estendendo a mão grande e quente para segurar com firmeza os dedos recém-libertos dela. Helena apertou a mão do bilionário de volta, um sorriso genuinamente impiedoso, moldando o rosto lindíssimo da nova e inquestionável herdeira dos Monteiro, enquanto o carro acelerava rumo ao topo do mundo. Deixe-os entrar em pânico cego e tentar esconder a falência iminente do mercado e da imprensa por mais 2 dias exatos, Henrique. Eu quero que o golpe final e definitivo seja dado no palco de vidro deles, no momento em que acharem que encontraram uma saída, para que tenham o privilégio de ver exatamente quem está segurando a guilhotina. O imponente e gélido auditório de vidro e aço covado da sede corporativa principal das indústrias Carvalho, localizado no coração financeiro do Rio de Janeiro, estava absolutamente lotado de jornalistas agressivos, acionistas desconfiados e fotógrafos ávidos por qualquer gota de sangue corporativo. 48 horas haviam se passado desde o desastroso e humilhante escândalo no Copacabana Palace, e os rumores ensurdecedores sobre a falência iminente e a súbita suspensão de crédito da família haviam forçado Dona Beatriz a orquestrar uma manobra de relações públicas desesperada e teatral para tentar salvar o pescoço do império. O palco central foi adornado com arranjos de flores brancas caríssimas, uma tentativa patética e transparente de projetar uma imagem de pureza, estabilidade e prosperidade contínua, enquanto os painéis de LED ao fundo exibiam o logotipo da empresa familiar fundido temporariamente com o brasão do banco do pai de Isadora. Beatriz estava sentada na primeira fila, vestindo um taior preto opressivo e ostentando o seu habitual sorriso engessado de superioridade, as unhas cravadas no estofado da poltrona, enquanto rezava silenciosamente para que a mentira colossal que o filho estava prestes a contar ao mercado fosse suficiente para acalmar os ânimos dos credores e estancar a sangria das ações que derretiam a cada minuto. Para Eduardo, pálido e transpirando profusamente sob as luzes quentes dos holofotes da imprensa nacional, ajeitou a gravata de seda italiana que parecia subitamente apertada demais no seu pescoço covarde, sorrindo de forma forçada para Isadora, o que exibia no dedo, anelar um anel de noivado absurdamente grande e vulcânico, comprado com um limite de crédito especial que a empresa não tinha como pagar. Senhoras e senhores da imprensa, respeitados acionistas e parceiros de longa data, nós convocamos esta coletiva de imprensa em caráter de urgência, não para responder a boatos infundados e maldosos espalhados por pessoas amarguradas, mas para anunciar um novo e glorioso capítulo na história secular e inabalável da nossa amada família.
Começou Eduardo, a voz embargada pelo nervosismo, tentando soar como a de um líder visionário que ele jamais seria em toda a sua medíocre existência. Ele pigarreou nervosamente, os olhos, fugindo das câmeras inquisidoras, enquanto recitava o roteiro mentiroso que a sua mãe havia redigido na noite anterior, afirmando com a maior disfarçatez do mundo que o seu divórcio com Helena havia sido uma decisão pacífica, amigável e necessária, ocultando cirurgicamente a crueldade sádica e a humilhação pública que eles haviam imposto a ela. É com imensa honra, profunda alegria e os olhos voltados para um futuro bilionário que anuncio oficialmente o meu noivado com a brilhante Isadora e, consequentemente, a fusão estratégica, a definitiva e irrevogável das indústrias Carvalho com o fundo de investimentos privado da sua ilustre família, garantindo a liquidez absoluta e o crescimento astronômico das nossas operações para as próximas décadas, declarou ele, erguendo a mão da amante para o ar, enquanto os fotógrafos disparavam uma tempestade de flashes cegantes, criando uma ilusão momentânea de vitória absoluta. Isadora sorria largamente, absorvendo a atenção da mídia como uma sanguessuga vaidosa, acreditando cegamente que finalmente havia conquistado o seu trono definitivo na alta sociedade carioca, ignorando a podridão estrutural que estava prestes a engolir todos eles vivos. A farsa patética, ensaiada e nojenta, estava atingindo seu ápice de mentiras quando o som inconfundível, pesado e ensurdecedor das imensas portas duplas de carvalho, maciço do auditório sendo escancaradas violentamente fez com que a respiração de todos os presentes parasse no mesmo e exato milésimo de segundo. A muralha humana de fotógrafos e repórteres abriu-se instintivamente, empurrando-se uns aos outros, com uma urgência aterrorizada e animal, para dar passagem a uma falange de seguranças de elite vestidos de preto, marcharam com precisão militar para isolar o corredor central de qualquer aproximação indesejada. Borda. O silêncio dielétrico que tomou conta do ambiente gigante era tão absoluto que se podia ouvir o zumbido das câmeras de televisão, gravando o momento histórico em que Henrique Monteiro, o inatingível e letal predador alfa do mercado financeiro latino-americano, adentrou o auditório com passos lentos, calculados e exalando um poder tão esmagador que fez a temperatura do ar-condicionado parecer subitamente congelante. Ou ele não usava gravata, a camisa preta de seda levemente aberta no pescoço sob um terno sob medida transbordando uma arrogância predatória inquestionável, os olhos de ônix varrendo o palco iluminado, com um misto de tédio mortal e repulsa genuína por aqueles parasitas que ousavam fingir que ainda tinham algum controle sobre as próprias vidas miseráveis. Dona Beatriz levantou-se da poltrona em um salto descoordenado, o seu coração ganancioso errando as batidas ao presumir, na sua estupidez crônica e cegueira de classe, a que o bilionário havia comparecido pessoalmente para abençoar a fusão e garantir o futuro do império que ela tanto lutava para manter de pé sobre pilares de areia. Lá. Ignorando completamente a existência de Eduardo, que havia encolhido no púlpito como uma criança assustada, e o sorriso amarelo e esperançoso de Isadora, Henrique subiu os degraus do palco com a leveza de um felino caçando, aproximando-se do microfone principal e ajustando-o, com uma mão firme e inabalável que parecia pronta para quebrar ossos. Eu peço sinceras desculpas à imprensa por interromper este belíssimo teatro de marionetes falidas, mas como verdadeiro dono e controlador de absolutamente cada centímetro quadrado deste prédio, incluindo as cadeiras em que vocês estão sentados, senti que era o meu dever moral trazer um pouco de realidade aos fatos. A voz grave, aveludada e carregada de uma ironia cortante de Henrique reverberou pelas caixas de som, causando uma onda de murmúrios em pânico entre os acionistas engravatados e jornalistas chocados. Borda. Não haverá nenhuma fusão com o banco do senhor pai da noiva, primeiramente porque ele acabou de me ligar há 3 minutos, chorando desesperado para cancelar qualquer envolvimentos com esta família de estelionatários, e em segundo lugar porque as indústrias Carvalho deixaram de existir legalmente nesta madrugada, disparou o bilionário como uma rajada de metralhadora impiedosa, os seus olhos escuros fixos no rosto desfigurado pelo pavor absoluto de Dona Beatriz. O Grupo Monteiro executou a totalidade da dívida oculta astronômica que mantinha essa farsa respirando por aparelhos, e todos os bens, contas, propriedades e direitos de marca da família Carvalho foram integralmente confiscados por vias legais irrevogáveis. Vocês estão oficialmente e irremediavelmente na miséria. Um caos completo, histérico e incontrolável explodiu no auditório de vidro, repórteres gritando perguntas simultâneas enquanto os acionistas entravam em pânico, ligando freneticamente para os seus corretores na tentativa desesperada e inútil de vender ações que agora não valiam mais do que papel higiênico usado. Isadora olhou para Eduardo com uma repulsa súbita e brutal, arrancando o anel de noivado do dedo e jogando-o no chão como se estivesse queimando a própria pele, percebendo com terror absoluto que acabara de atrelar o seu nome a um cadáver financeiro putrefato e irrecuperável diante de todas as câmeras do país. Isso é um absurdo inconstitucional, um ataque pirata imperdoável. Você não pode simplesmente destruir uma dinastia secular por um capricho pessoal só porque ficou com os restos da minha ex-mulher inútil. Gritou Eduardo de forma aguda, abjeta e descontrolada, a saliva
voando dos lábios brancos de pavor enquanto seu ego inflado explodia em 1000 pedaços patéticos, diante do homem que acabara de esmagar o seu futuro como se fosse um inseto nojento. Henrique não se alterou um único milímetro à escuridão letal dos seus olhos, apenas aprofundando-se com um brilho de puro sadismo vingativo, enquanto ele sinalizava para a entrada do auditório com um aceno quase imperceptível de cabeça. Eu não destruí vocês, seus vermes incompetentes, eu sou apenas o executor burocrático e leal da verdadeira presidente do Conselho Acionário, a dona legítima e absoluta de todo o meu império e da dívida de vocês, a mulher que exigiu o privilégio exclusivo de puxar a alavanca da guilhotina com as próprias mãos, proclamou Henrique, a reverência e o orgulho genuínos transbordando pela primeira vez na sua voz habitualmente gélida. A iluminação do auditório pareceu concentrar-se magicamente na porta principal quando a silhueta esguia, monumentalmente imponente e absolutamente irreconhecível de Helena surgiu na soleira, falando instantaneamente o caos histérico dos jornalistas e transformando a sala imensa em um cemitério silencioso de incredulidade e choque cósmico. Ela não era mais a nora de ombros encolhidos, o olhar assustado e as roupas simples, que tentava desesperadamente ser invisível nos cantos da mansão. Ela era a personificação feroz e deslumbrante do poder supremo, vestindo um terninho de alta costura em tom vermelho sangue, portado milimetricamente para abraçar as suas curvas, com uma autoridade que exigia submissão imediata. Caminhando pelo corredor central com a mesma cadência majestosa e predatória de Henrique, os seus sapatos de sola vermelha, estalando como tiros de misericórdia contra o piso brilhante, Helena exalava uma aura de realeza financeira letal, o colar de diamantes negros no pescoço fino, brilhando sob os flashes dos fotógrafos atônitos. Dona Beatriz deu 2 passos incertos para trás, as pernas magras tremendo incontrolavelmente sob a saia cara, o ar sendo roubado dos seus pulmões doentes de arrogância. Enquanto a sua mente mesquinha tentava processar a monstruosidade matemática e social de que a órfã suburbana que ela humilhara a vida inteira estava agora pisando no seu pescoço com a força de um titã corporativo invencível. Senhoras e senhores, permitam-me corrigir os arquivos mentais e os jornais de todos vocês nesta tarde gloriosa e esclarecedora. O meu nome não é Helena Carvalho. Eu nunca fui a agregada inútil ou a morta de fome, sem berço que essa família asquerosa me forçou a acreditar que eu era durante os piores anos da minha vida. A voz de Helena cortou o ar como a lâmina afiada de uma espada de samurai recém-forjada quando ela assumiu o microfone, os seus olhos cor de esmeralda, ardendo com as chamas implacáveis de uma justiça que demorou mais de 2 décadas para chegar. Ela retirou da pasta de couro que carregava o laudo genético irrefutável de 300 páginas com os selos internacionais inquestionáveis, e ergueu-o diante das câmeras que transmitiam a queda dos Carvalho ao vivo para todo o território nacional. Eu sou Catarina Monteiro, a filha biológica perdida e a única herdeira universal da dinastia fundadora do banco que sustenta secretamente e pateticamente este lixo de empresa há anos. E o vestido manchado de vinho que a senhora Beatriz fez tanta questão de rasgar cruelmente em público na sexta-feira era a prova viva que guardava o meu brasão real na costura oculta. Ela declarou, cada palavra suando, como um prego ensurdecedor sendo cravado violentamente no caixão fechado e lacrado da arrogância da sua antiga sogra, cujo rosto agora exibia a palidez cadavérica de alguém que acabara de ver o próprio juízo final materializar-se na sua frente. Eduardo caiu de joelhos no palco alcatifado, o choque monumental, a humilhação escurecedora e o desespero absoluto quebrando a sua espinha dorsal invisível, rastejando pateticamente pelo chão na direção dos sapatos caros de Helena, as lágrimas de crocodilo sujando seu rosto barbeado em uma exibição grotesca e repugnante de covardia terminal. Meu amor Helena, por favor, eu fui forçado a fazer tudo isso pela minha mãe doente de poder. Eu nunca deixei de amar você verdadeiramente na nossa casa. Nós fomos casados no altar. Nós podemos reconstruir o nosso império juntos agora que você tem os recursos. Tenha misericórdia do homem que a acolheu quando você não tinha nada. Ele implorou de forma aguda e estridente, agarrando a barra da calça de alfaiataria dela em uma tentativa irracional e patética de manipular um passado que ele mesmo havia pulverizado sem piedade alguma. Helena olhou para baixo, o seu rosto angelical, endurecido em uma máscara de mármore frio, desprovido de qualquer traço microscópico da velha gratidão tóxica ou compaixão subserviente, chutando levemente a mão nojenta dele para longe com um movimento de puro desprezo aristocrático que arrancou arquejos assombrados dos jornalistas da primeira fila. Você não me acolheu em lugar nenhum, Eduardo. Você me enjaulou em um pesadelo financiado secretamente pelo meu próprio dinheiro, enquanto desfilava com amantes vulgares às minhas custas, e eu jurei na frente do verdadeiro rei deste país que vocês não teriam de mim nem sequer o ar para respirar. Ela sussurrou de forma ríspida, a voz carregada com um ódio antigo e glacial que paralisou o coração do ex-marido, reduzindo a pó as suas últimas esperanças de salvação. Com a postura inabalável de uma monarca que acabara de reconquistar a sua terra natal incendiando os inimigos vivos, Helena assinou publicamente os papéis oficiais de execução sumária e penhora de bens diante dos cartórios presentes.
transferindo por seu nome a mansão do Joá, os carros importados, as contas bancárias congeladas e até mesmo as joias que adornavam o pescoço flácido de Dona Beatriz naquele exato momento. A matriarca tentou apagar gritando impropérios histéricos e desconexos, como uma bruxa levada à fogueira, mas foi brutal e friamente interceptada pelos seguranças monumentais de Henrique, sendo fisicamente e vergonhosamente escoltada para fora do próprio prédio corporativo junto com o filho choroso, arrastado sob as luzes dos flashes incansáveis rumo à sarjeta suja da qual ironicamente eles sempre tiveram tanto nojo de imaginar. O som dos jornalistas e acionistas estupefatos tentando formular perguntas afogou-se no fundo da mente letalmente focada de Helena, enquanto ela devolvia a caneta de ouro maciço para Henrique, cujo sorriso sombrio, orgulhoso e fascinado, iluminava o seu rosto intimidador com uma beleza quase demoníaca. Ele passou o braço protetor e dominante ao redor da cintura fina da nova deusa inquestionável do mercado brasileiro, Pata, selando o acordo cósmico de destruição e renascimento que os dois haviam forjado no escuro daquela madrugada, conduzindo-a para fora do palco destruído, enquanto deixavam para trás apenas as cinzas fumegantes e irreversíveis do império medíocre que ousou rasgar a roupa da verdadeira rainha de ferro do Rio de Janeiro. O rescaldo do furacão corporativo chamado Catarina Monteiro varreu o Rio de Janeiro com a brutalidade implacável de uma força da natureza, dominando absolutamente todas as manchetes dos principais jornais financeiros e colunas sociais do país nas extenuantes semanas que se seguiram à queda televisionada das indústrias Carvalho. A outrora intocável, a venenosa e arrogante família foi sumariamente despejada da gigantesca mansão de mármore no bairro do Joá, com seus carros e bens leiloados publicamente para cobrir uma fração microscópica da dívida estratosférica que possuíam com o Banco Monteiro, sendo forçados a se amontoar em um apartamento alugado minúsculo, escuro e com cheiro de mofo na periferia esquecida da Baixada Fluminense. Dona Beatriz, despida das suas sedas importadas exclusivas e das pesadas pérolas autênticas que sempre usava como uma afiada armadura de classe, passava os seus longos e amargos dias sentada em um sofá de tecido puído, encarando a tela rachada de uma televisão antiga, enquanto murmurava de forma quase enlouquecida para si mesma sobre um passado de imensas glórias que parecia ter evaporado no ar espesso do subúrbio. Fala. Tentou desesperada e humilhantemente ligar para as antigas amigas do elitista clube de golfe, as mesmas mulheres frívolas para quem ela costumava exibir a sua nora rejeitada como um patético troféu de caridade, mas encontrou apenas o silêncio cortante das chamadas sumariamente rejeitadas e o desprezo rasteiro daqueles que haviam agora como uma praga contagiosa e irremediavelmente falida. A matriarca cruel que outrora humilhara uma órfã por não ter berço via-se dolorosamente reduzida a contar moedas de troco no balcão da modesta padaria local, o veneno do seu próprio e gigantesco orgulho, corroendo as paredes do seu estômago doente, enquanto a realidade inegável da miséria absoluta a engolia viva para sem que houvesse qualquer sinal remoto de piedade ou resgate no horizonte sombrio da sua nova e assombrosa existência. Eduardo, por sua vez, tornou-se de forma acelerada o retrato vivo e patético da covardia masculina exposta à luz crua, cruel e impiedosa da verdade, a um homem vazio e sem espinha dorsal que afundava cada vez mais rápido no alcoolismo barato e destrutivo para tentar silenciar a qualquer custo os fantasmas do império de ouro que deixou escorregar de forma estúpida pelos dedos trêmulos. Isadora não apenas cancelou o noivado milionário no exato instante em que as contas bancárias da família Carvalho foram bloqueadas pela justiça, como fez questão de emitir uma nota pública agressiva à imprensa nacional, através dos advogados implacáveis do seu pai, alegando de forma cínica ter sido covardemente enganada e chantageada emocionalmente pelo ex-noivo, ou destruindo com eficiência qualquer ínfima chance que ele ainda tivesse de arrumar um emprego decente como analista no mercado financeiro. Em uma noite particularmente fria, deprimente e patética, com o cheiro azedo de cigarro barato, impregnando as suas roupas amarrotadas e fora de moda, ele tentou invadir o saguão espelhado e monumental do Banco Monteiro, orando copiosamente como uma criança mimada e exigindo aos berros falar com Catarina para implorar de joelhos por um cargo de assistente júnior, apenas para ser agarrado com força pelo colarinho por dois imensos seguranças de elite e arremessado fisicamente para o meio-fio molhado sob a chuva impiedosa. Parta. Você fez a sua péssima escolha quando virou as costas de forma covarde para a única mulher que limpou as suas lágrimas de verdade quando você estava doente na cama, Eduardo. Agora, engula o seu orgulho completamente quebrado e aprenda a viver pelo resto da sua vida na escuridão fétida que a sua própria e arrogante mãe construiu para você. Disse um dos seguranças com um sorriso duro e cheio de escárnio, pogando a velha e molhada pasta de currículos do homem diretamente na poça de água suja da rua. Ele permaneceu ali jogado no chão duro, trêmulo, humilhado e encharcado até os ossos, observando as luzes cintilantes, quentes e inalcançáveis da grandiosa cobertura do edifício, finalmente compreendendo, com um terror gélido e paralisante que apertava a sua garganta, o que a mulher incrível que ele tratou a vida inteira como um enfeite descartável era a dona absoluta do próprio sol que agora se recusava a aquecê-lo na sua miséria.
muito acima do caos urbano, da miséria e do arrependimento inútil e tardio dos parasitas que havia esmagado sem dó no santuário inexpugnável, silencioso e assustadoramente grandioso da sua nova e monumental cobertura de luxo, Helena, agora legal, orgulhosa e espiritualmente reconhecida por todo o mercado como Catarina Monteiro, estava parada em silêncio diante da imensa parede de vidro blindado, observando as ondas violentas do mar escuro de Copacabana quebrarem com força contra as rochas na escuridão da noite. Ela vestia um robe de seda escura, claro, e elegantíssimo que fluía pelo seu corpo escultural com a leveza irreal de uma pluma, os seus cabelos longos e brilhantes caindo soltos e pesados sobre as costas nuas, ou segurando com extremo e reverencial cuidado a velha e desgastada caixa de madeira de cerejeira que guardava a única fotografia desbotada da sua mãe adotiva, a mulher corajosa, sofrida e humilde, que a salvou de uma morte certa e dolorosa nas ruas frias de São Paulo. Eu finalmente consegui, mãe. A senhora guardou aquele pequeno pedaço de pano bordado e manchado de sangue com tanto amor, intuição e esperança divina durante todos aqueles anos terríveis, suportando a fome esmagadora e a dor alucinante do câncer sem nunca me abandonar, e eu finalmente usei a pureza da sua fé cega para queimar o mundo inteiro daqueles vermes até o chão. Ela sussurrou de forma embargada para o papel envelhecido pelo tempo, as lágrimas quentes de um luto muito atrasado e de um alívio cósmico e avassalador, escorrendo livremente pelo seu rosto perfeitamente esculpido, lavando para sempre os últimos resquícios tóxicos de culpa, omissão crônica e medo que ainda habitavam a sua alma ferida. Não havia mais o menor espaço no seu peito para a garota encolhida, apavorada e submissa que costumava pedir desculpas em voz baixa, simplesmente por existir no mesmo ambiente que os ricos. O fogo quente e ancestral do seu sangue original havia purificado o seu espírito por completo, transformando o trauma silencioso de uma infância tragicamente roubada em um aço temperado, letalmente afiado e inquebrável, pronto para governar a imensa dinastia multibilionária que o destino caprichoso havia lhe devolvido de forma tão violenta, pública e perfeitamente poética. O som suave e rítmico de passos firmes de sapato caro, estalando levemente no piso de mármore negro polido, anunciou a presença magnética, intensamente acolhedora e formidável de Henrique, que se aproximou de forma silenciosa por trás dela, a sua presença física e maciça, bloqueando instantaneamente o ar frio da noite, como uma intransponível muralha de calor, posse e segurança absoluta. Ele envolveu a cintura estreita e delicada de Catarina com os seus braços fortes e protetores, apoiando o queixo de forma carinhosa e possessiva no ombro macio dela enquanto seus olhos escuros, predatórios e sempre observadores, seguiam o olhar esmeralda da mulher em direção à fotografia antiga iluminada apenas pela meia luz luxuosa do ambiente gigantesco. Ela com certeza ficaria infinitamente orgulhosa do grandioso e inabalável império de cinzas que você ergueu com as próprias mãos sobre as cabeças de todos os nossos inimigos, minha rainha absoluta, mas tenho a mais profunda e inegável certeza de que ela ficaria ainda mais feliz em ver que a garotinha assustada que ela salvou finalmente encontrou o seu verdadeiro caminho de volta para casa, pronta para assumir o trono de ferro que sempre foi seu por direito divino e de sangue. Ele murmurou com a voz imensamente grave, aveludada e carregada de uma ternura profunda, crua e chocante que ele jamais, em toda a sua vida impiedosa, ou fria e calculista no topo do mercado financeiro, havia demonstrado por qualquer outro ser humano vivo. Catarina recostou a cabeça confortavelmente no peito largo, firme e cheiroso dele, sentindo as batidas calmas, palavras suas rítmicas e poderosas do coração do bilionário temido, sincronizarem-se perfeitamente com as suas próprias batidas. A tensão muscular acumulada de exaustivos dias de guerra corporativa, derretendo-se instantaneamente sob o toque cuidadoso do homem letal, que foi o gatilho inicial, inesperado e maravilhoso da sua libertação completa. E eu jamais teria chegado a lugar nenhum nesta jornada se não fosse o abrigo quente daquele casaco caro que você jogou corajosamente sobre os meus ombros trêmulos naquela noite terrível no Hotel Henrique. Você não apenas me deu o controle absoluto do mundo em uma bandeja de prata brilhante, mas me ensinou a não ter o mínimo medo de segurar a faca mais afiada para cortá-lo. Ela respondeu com sinceridade, virando o rosto lentamente para encontrar os olhos intensos dele. O pacto inicial e sombrio de pura vingança financeira transformando-se de forma rápida e irreversível em um laço inquebrável, complexo e passional de respeito mútuo e devoção silenciosa. Na manhã incrivelmente ensolarada, azul e pacífica do dia seguinte, uma pequena e intimidadora frota de carros escuros e blindados estacionou discretamente nos pesados portões de ferro forjado do cemitério mais antigo, tradicional e nobre de toda a capital carioca, um lugar sagrado onde o silêncio era reverenciado e as antigas e riquíssimas dinastias do Estado repousavam solenemente sob estátuas gigantes de anjos de mármore branco chorosos. Catarina, vestindo um sofisticado, sóbrio e agressivo vestido negro de alfaiataria de corte impecável e óculos escuros de grife que escondiam habilmente as suas emoções mais íntimas dos olhares curiosos, caminhou calmamente ladeada por Henrique
até um monumental mausoléu recém-construído sob a sombra acolhedora de um imenso ipê amarelo florido, onde os restos mortais da sua amada mãe adotiva haviam sido transferidos naquela mesma madrugada com todas as honras inimagináveis, dignidade extrema e opulência colossal que o dinheiro ilimitado dos Monteiro poderia comprar. Ela depositou com as mãos trêmulas um buquê imenso, pesado e lindíssimo de lírios brancos, frescos e intensamente perfumados sobre a pedra fria e reluzente, os seus dedos finos, com as unhas pintadas de vermelho, acariciando as letras douradas cravadas em alto relevo, que registravam para a eternidade o nome honrado da mulher, que fez o incalculável sacrifício supremo de amar uma criança doente e perdida, que não era do seu próprio ventre, com a fúria, implacável e admirável, de uma leoa ferida. A senhora não é mais a dívida invisível, pesada e opressiva que a sociedade me fez acreditar que eu precisava pagar ao mundo servindo a monstros arrogantes. A senhora é a minha única heroína eterna, alta, e o seu lindo nome agora faz oficialmente parte da grandiosa história da família Monteiro, eternamente protegido por fundações de caridade autênticas, multibilionárias e transparentes que garantirão pessoalmente que nenhuma outra criança órfã passe pelo que eu passei na vida. Catarina declarou em voz alta e incrivelmente firme, promessa sagrada, selando de uma vez por todas o seu compromisso inabalável não apenas com o passado, doloroso, mas com o futuro brilhante e cheio de responsabilidade social que ela já planejava implementar no seu império recém-recuperado. Henrique apertou a mão esquerda dela com uma firmeza silenciosa e reconfortante, um pilar inabalável de força masculina e apoio irrestrito e incondicional, testemunhando com orgulho em absoluto silêncio o renascimento definitivo e maravilhoso da verdadeira herdeira de sangue, cujas cicatrizes emocionais do passado haviam finalmente se transformado através do fogo da dor na sua maior, mais valiosa e mais temida armadura para as inevitáveis batalhas corporativas que ainda viriam pela frente. A ascensão monumental, avassaladora e oficial de Catarina ao cargo máximo e inquestionável de presidente do Conselho Global do Grupo Monteiro foi marcada logo em seguida por uma cerimônia interna de posse impressionante que chacoalhou ferozmente as estruturas espessas de vidro blindado e aço da sede corporativa bilionária. Um evento ultra-exclusivo e restrito apenas aos maiores acionistas, sócios internacionais engravatados e conselheiros sêniores envelhecidos que moldavam e decidiam ativamente os rumos da economia inteira do hemisfério sul. A imensa e opulenta sala de reuniões no último andar do arranha-céu, com as suas gigantescas janelas panorâmicas debruçadas majestosamente sobre as águas da Baía de Guanabara, cheirava pesadamente a café expresso importado, poder cru, a dinheiro antigo, e a uma expectativa nervosa e quase palpável, enquanto os velhos, céticos e raposas lobos de Wall Street avaliavam meticulosa e silenciosamente a jovem e lindíssima mulher que acabara de herdar, como em um passe de mágica sangrento, um patrimônio líquido com capacidade real para comprar países inteiros de pequeno porte. Catarina não hesitou nem por um trágico milésimo de segundo. Ela caminhou até a cabeceira imponente da imensa mesa oval de mogno com uma elegância letal, agressiva e inquestionável. Os seus olhos esmeralda incrivelmente frios faiscando com uma inteligência agressiva, portante, e uma precisão analítica tão profunda que silenciou no mesmo instante os sussurros velados, machistas e céticos, muito antes mesmo de eles ganharem força real na sala fechada. Eu passei a maior parte da minha vida amarga sendo subestimada de forma cega, humilhada publicamente e tratada como uma simples moeda de troca barata por pessoas medíocres que se achavam os verdadeiros donos do mundo livre. E eu aprendi da pior e mais dolorosa forma possível nas mãos deles que o perdão é um privilégio luxuoso reservado estritamente para os deuses justos, enquanto no mundo cruel dos mortais de negócios, a única coisa que realmente garante a paz duradoura é o controle absoluto e inegociável do fogo. Ela discursou sem precisar ler uma única linha de papel, a sua voz incrivelmente clara, autoritária e cortante como vidro, temperado ecoando nas paredes caras. Enquanto Henrique se sentava à sua direita inabalável com um sorriso orgulhoso, assinado e sombrio de um homem que sabia com todas as letras que havia apostado tudo na rainha certa do xadrez. Ela apresentou ali mesmo, na frente de todos os bilionários surpresos, um agressivo plano de reestruturação violento, ou incrivelmente inovador e matematicamente brilhante, varrendo sumariamente os antigos aliados corruptos da sua ex-família, substituta diretamente para o fundo do poço do desemprego, e com sua liderança feroz que misturava de forma magistral a empatia genuína de quem conheceu, a fome dipérgica de quem sobreviveu, sozinha, implacável e ilesa ao fundo do abismo mais escuro. O dia, incrivelmente exaustivo, financeiramente glorioso e absolutamente perfeito de vitórias corporativas esmagadoras e definitivas, dissolveu-se lentamente na tranquilidade opulenta, perfumada e reservada da imensa cobertura de Henrique, onde as milhares de luzes da cidade do Rio de Janeiro já piscavam de forma hipnótica,
como milhares de pequenos diamantes brilhantes espalhados sobre um vasto manto de veludo escuro aos pés imperiais deles. A lareira elétrica ultramoderna lançava sombras suaves, dançantes e incrivelmente quentes sobre os móveis de design minimalista e as obras de arte caríssimas, enquanto Catarina, com os pés descalços afundando no tapete felpudo e segurando firmemente uma taça de vinho tinto de safra, raríssima. Um vinho encorpado que agora representava uma celebração autêntica de vitória, e não mais a humilhação do passado manchado. Ada encostou-se relaxadamente no ombro largo do homem formidável que lhe devolvera a sua própria identidade perdida. Ada. Henrique tomou gentilmente a taça de cristal das mãos finas dela com uma lentidão maravilhosamente calculada e intensamente sedutora, depositando-a sem fazer barulho sobre a mesa de centro antes de puxá-la pela cintura para o seu colo quente, as suas mãos grandes, fortes e calejadas pelo poder traçando os contornos delicados do rosto iluminado dela com uma reverência assustadora e quase sagrada, como se ele estivesse tocando na única, rara e frágil obra de arte inestimável que todo o dinheiro infinito dele jamais em milênios seria capaz de comprar. Eu admito que vasculhei de forma obsessiva os 4 cantos mais escuros, violentos e esquecidos desse país imenso, por mais de 20 anos procurando o fantasma improvável da herdeira Monteiro, apenas para honrar o peso da memória e do legado da minha família, mas eu juro por tudo que é mais sagrado neste mundo que, no exato milésimo de segundo em que eu a vi de pé, e tremendo de vergonha naquele salão maldito iluminado, toda a herança dos leões já não importava mais absolutamente nada para mim, ele confessou com a voz rouca, largada por uma paixão avassaladora, os seus lábios quentes roçando os dela em uma promessa visceral, crua e incrivelmente ardente que fez o coração de Catarina saltar no peito. Ada. Eu queria desesperadamente apenas destruir o mundo estúpido que ousou ferir a sua alma pura, e agora que você reconstruiu o seu próprio império dourado de forma tão magistral sobre as cinzas lamentáveis dele, ou não consigo, e me recuso a imaginar um único e miserável segundo do meu futuro, sem ter você governando tudo e a todos firmemente ao meu lado. Para. Catarina abriu um sorriso feminino maravilhoso, radiante, deslumbrante e completamente livre de qualquer amarra invisível de culpa ou medo do passado. As suas mãos macias, escorregando de forma possessiva pelos cabelos escuros e levemente grisalhos de Henrique, enquanto ela mesma diminuía a distância elétrica entre os dois, os seus lábios mácios, encontrando os dele em um beijo maravilhosamente profundo, desesperadamente ardente e avassalador, que selava definitivamente no tempo e no espaço a parceria mais perigosa, letal e insanamente apaixonada de toda a alta roda carioca. Não havia mais segredos ocultos, não havia mais documentos manchados, não havia mais dívidas fantasmas e asfixiantes de gratidão com sanguessuga, ou muito menos, sogras venenosas cegas pela arrogância, ou maridos covardes e traidores para ditar as regras opressivas do seu grandioso destino. A garota órfã e silenciada do subúrbio havia morrido heroicamente na mesma noite nefasta em que aquele vestido antigo de seda foi rasgado impiedosamente diante de toda a elite, e do sangue fervente e das cinzas frias daquela humilhação sádica. A rainha suprema, temida e incontestável de todo o poder e mercado brasileiro, havia finalmente assumido seu reinado vitalício. Eles fariam os mercados nacionais tremerem de pavor, expandiriam a fundação de caridade da família Monteiro para níveis globais inatingíveis por qualquer concorrente, ou governariam a sociedade hipócrita de forma implacável e inquestionável, amando-se loucamente com a exata e mesma intensidade magnética e letal com a qual aniquilaram todos os seus inimigos em comum, sem piscar um único olho em sinal de remorso. A tempestade cruel, escura e pesada que durante tantos anos aterrorizou silenciosamente a vida difícil de Catarina, havia finalmente se dissipado por completo no ar limpo, salgado e fresco daquela madrugada carioca, substituída por um horizonte infinito, palavras, incrivelmente dourado e intocável de promessas sinceras cumpridas e um amor construído sobre o poder absoluto, provando para sempre a todos que aqueles que são atirados de propósito e covardemente aos lobos famintos acabam inevitavelmente, por pura força, do destino cósmico retornando das sombras mais escuras liderando majestosamente e de forma incontestável toda a imensa alcateia.